Pois é, apesar de todo o prejuízo relatado pelos produtores e por vários setores produtivos que mostramos aqui no RN nos últimos dias, uma cientista e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, deu uma entrevista no último domingo responsabilizando os produtores rurais pelos incêndios. E mais, que seria uma ação deliberada para atacar o governo Lula. Vamos abrir aspas para ela aqui no telão. Ela disse o seguinte, olha, por que está tendo aí essa guerra, né? No meu entender, com o governo Lula. Isso é uma ação coordenada para desgastá-lo. O pessoal taca fogo na cana para colher, então para eles não é prejuízo. Eles fazem isso para ficar mais barata a colheita, para não fazer a colheita mecanizada, fecha aspas. É Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, em entrevista no último domingo à Globo News. O INPE é uma instituição pública federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nós contatamos o INPE desde a tarde de ontem, né, que destaca que tanto a instituição como o Ministério não tinham conhecimento da referida entrevista concedida pela doutora Luciana Gatti. Segundo o Serviço de Comunicação Social do INPE, neste momento a servidora encontra-se em viagem para um congresso científico, de forma que o INPE aguarda o seu retorno para se inteirar sobre o assunto. E nas suas redes sociais, o secretário de Agricultura de São Paulo, o Guilherme Piai, demonstrou indignação em relação à entrevista da pesquisadora do INPE e fez um desafio a ela. Acompanhe. Acabo de enviar um ofício para a ministra Luciana Barbosa, que compõe o governo Lula, pedindo explicações sobre a servidora Luciana Gatti, que trabalha no INPE e fez declarações nefastas e criminosas contra o agronegócio na Globo News. Essa guerra, né, com o governo Lula, isso é uma ação coordenada para desgastá-lo, só taca fogo na cana para colher. Então, para eles não é prejuízo. Teve aquele teatro, estamos tendo prejuízo, e o governador correu um dia depois e deu dinheiro para eles. Isso me deixou muito revoltado. É falsa a história de que eles estão tendo prejuízo. Eles fazem isso para ficar mais barata a colheita, para não fazer a colheita mecanizada. Uma servidora que recebe dinheiro de nós, pagadores de impostos, para fazer uma verdadeira militância partidária. Olha o que essa servidora coloca em suas redes pessoais, tentando criminalizar o setor que é a mola propulsora da nossa economia. Se diz pesquisadora, mas é uma militante que não tem conhecimento técnico e científico nenhum. Em São Paulo, há mais de 10 anos, nós temos o protocolo etanol mais verde. As queimadas são proibidas para a colheita da cana. Hoje a colheita é quase 100% mecanizada. Eu convido você, Luciana Gatti, a visitar as mulheres e homens do campo que perderam praticamente tudo, que estão vivendo um momento de extrema dificuldade, e a falar isso na cara deles, que foi encenação. Que vergonha sua declaração. Nós esperamos uma retratação já do governo federal. Diversas entidades se manifestaram sobre essa declaração, uma delas foi da Orplana. Vamos ver trechos da nota de repúdio publicada ontem. As informações apresentadas durante a reportagem sobre a crise climática, fogo, seca e calor atingem o Brasil são falsas e infundadas, demonstram profundo desconhecimento sobre o tema. A Orplana reitera que toda a cadeia de produção está comprometida com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, cumprindo diretrizes como a proibição do uso de fogo na colheita de cana no estado de São Paulo desde 2017. Além disso, a Orplana classifica como de imensa irresponsabilidade da parte da coordenadora do INPE acusar a cadeia produtiva da cana-de-açúcar de se beneficiar em um contexto tão crítico e caótico. Vamos convocar então o Miguel Daoud, né, para analisar esse tema, Daoud, porque me parece assim que o INPE precisa realmente se pronunciar, né, para manter a sua credibilidade. Caso não faça, fica comprometido uma declaração como essa, absolutamente irresponsável. Como é que você viu essa declaração? Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bom, é um verdadeiro absurdo que nós ouvimos, né, a respeito de que o produtor rural é que toca fogo para se beneficiar. Essa senhora não está com selo
com seus conhecimentos, né, aptos a declarar isso, porque isso é uma tremenda mentira, é uma bobagem. Eu acho que o INPE tem que pedir desculpa. Agora, Petro, já que nós estamos vendo uma ação que eles estão percebendo que existe uma ação coordenada para tocar fogo no Brasil, eu acho que existe uma ação, ela vem, né, do próprio governo para se eximir da responsabilidade do que está acontecendo no Brasil. Ela vem, diz essa bobagem muito grande num canal, né, de televisão que tem uma audiência muito grande, aí vem o presidente em seguida e diz que ele tem certeza de que há suspeitas de crime esses incêndios. Então, vamos aqui esclarecer isso. Eu acho que é importante que você, meu amigo produtor, não se deixe levar por essas bobagens, por essas mentiras. O governo ele está sem saída, né? Porque o que está ocorrendo não é o produtor rural que quer tocar fogo porque gosta de tocar fogo. Tem várias origens. 99% desses incêndios decorrem de ação humana. Aí você pega ali Brasília, né? O que está acontecendo em Brasília? Aquela região que está tendo os incêndios tem coleta de lixo. Por que o presidente não diz isso? O lixo ali é tocado fogo. A população toca fogo para queimar o lixo. E aí é evidente, com esse clima que está, que o fogo se alastra. Você viu ali os canaviais, né? Na beira de estradas. Passa alguém, joga uma bituca de cigarro. Nós sabemos que existem aqueles piromaníacos, aquelas pessoas que gostam de tocar fogo. Agora, daí você dizer que existe uma ação do agronegócio para se beneficiar, pelo contrário, esses canaviais vão ter que ser reconstituídos e custa caro por hectare para você fazer isso. Então, o produtor jamais faria isso. O que nós precisamos, Petro, é parar com essa polarização ideológica que existe no Brasil. O Brasil é maior que toda essa mediocridade. O mundo está assim. Nós temos guerras, nós temos catástrofes climáticas e não temos lideranças capazes de resolver, de pelo menos minimizar isso. E o que está acontecendo era esperado. Era esperado, porque aqui no Canal Rural, há pelo menos 2 anos que a gente discute os efeitos e as consequências deste clima, que poderia, né, acontecer o que está acontecendo. Mas é evidente, como disse o Carlos Nobre, jamais eu imaginaria que isso fosse acontecer com essa rapidez. Agora, ir a público dizer não, porque existe ação ordenada, mas quem que tem interesse em fazer isso, presidente? Quem é que tem interesse? Não precisa tocar fogo no Brasil para mostrar que seu governo não é capaz de governar este país. Não precisa fazer isso. É só deixá-lo. A gente percebe as confusões que são criadas em relação à questão fiscal. O Banco Central hoje está com uma espada na cabeça que vai ter que aumentar os juros. Não é porque a inflação está incomodando, é porque o governo está incomodando. Então, vamos parar com isso. Vamos trabalhar, vamos colocar esse país no lugar que ele merece. Petro, é irritante nós ouvirmos isso. Não dá para entender. Vai lá no bioma amazônico, tem lá 1 milhão de pessoas que não têm o que fazer. Às vezes, eles colocam fogo no pasto para matar carrapato, porque eles estão desassistidos. Mas não é que eles fazem isso para tocar fogo no Brasil. Agora, o garimpo ilegal, madeireira ilegal, abuso dos indígenas, fronteira com tráfico de droga, tráfico de arma, isso existe na Amazônia. E por que não se combate isso? Infelizmente, eu, Petro, fico muito triste em ver o presidente dessa nação fazer a declaração que fez, porque isso pode sim ter a ação criminosa em alguns casos. Né? Pode ter, eu não estou dizendo que não existe, mas que os produtores rurais estão fazendo isso para se beneficiar é uma tremenda bobagem, é uma tremenda mentira e uma irresponsabilidade. O INPE tinha que vir a público e pedir desculpas pelo que essa funcionária disse, porque o que ela disse não tem nenhum fundamento e não ocorre há mais de 10 anos na colheita da cana. Então, portanto, está aí, Petro. Vamos ver qual é a repercussão disso
se o INPE vai ter coragem, porque o INPE não pode perder a sua credibilidade, que é um órgão que tem credibilidade. Exatamente. Que tem milhares de brasileiros ali, do país. Perfeito. Agora, uma funcionária vem e diz o que esta funcionária disse, não tem sentido. Ela vem, se desculpa, se entende lá com o chefe dela. Perfeito, Daudi. Ela falou. Perfeito. Vamos aguardar então, vamos cobrar o INPE, eu concordo com você. Enquanto o INPE não se pronunciar, para mim não tem credibilidade. Valeu, Daudi. Obrigado, uma boa noite, até amanhã.